Olá pessoal, professor Odair. Hoje nós vamos começar a ver trigonometria, mas antes da gente começar a ver a trigonometria, eu preciso rever alguns conceitos sobre o triângulos, principalmente sobre o triângulo retângulo. Vamos lembrar? O triângulo retângulo, ele tem dois lados que estão a 90 graus um com o outro. Então esse aqui é um ângulo de 90 graus, esse é um lado e esse outro lado. Nós chamamos esses dois lados de catetos. E esse lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E damos os nomes para eles, olha. Aqui é o vértice A, B e C. O oposto ao A é o Azinho, é o comprimento do lado BC. Então BC eu chamo de Azinho, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. O oposto a esse ângulo C aqui, ao ângulo formado aqui pelo vértice C, ao oposto dele eu chamo de Bzinho. Aliás, desculpa, Czinho. E o oposto do vértice B eu chamo de Bzinho. Ok, pessoal? Beleza. O primeiro teorema que tem aí, que a gente utiliza desde lá do primeiro grau, é o teorema de Pitágoras. Quem que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho aqui b ao quadrado mais c ao quadrado. Então a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza? Então esse aí é aquela relembrança que a gente deve ter e a gente vai utilizar bastante isso daí, né? Então, lembra ali que se, por exemplo, B for igual a 4 e C for igual a 3, qual é o valor de A? Então, A ao quadrado, ele é igual a B ao quadrado, 4 ao quadrado, mais C ao quadrado. C é 3, 3 ao quadrado. Portanto, a hipotenusa ao quadrado é igual a 16, 4 ao quadrado, mais 9. Então, A ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de ambos os lados, da mesma forma que a gente resolve uma equação do segundo grau, e vai ser A igual a raiz de 25, só aceita complemento positivo, portanto, esse comprimento é 5. Aliás, esse é um famoso triângulo retângulo. É o triângulo retângulo 3, 4, 5. E ele é bem utilizado, esse triângulo, pessoal, muito utilizado nas provas, principalmente. E lembra ali que também existem os triângulos semelhantes. Só relembrando, triângulo semelhante, quando eu tenho dois triângulos que possuem os mesmos ângulos. Por exemplo, poderia ser um triângulo semelhante a esse, olha. Um triângulo retângulo, olha aqui, olha. Semelhante a esse aí, tá? E eu tenho dois, por exemplo, posso ter dois triângulos retângulos. Olha. Esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. A, B, C. O que acontece com a semelhança de triângulos? Eu tenho pelo menos dois ângulos iguais, né? Dois ângulos iguais aos dois triângulos.
Então, por exemplo, esse ângulo aqui é igual a esse. E esse é o mesmo para os dois triângulos que nós temos aí. Então, esses dois triângulos são chamados de triângulos semelhantes. O que significa que os triângulos semelhantes? Que os lados são sempre proporcionais. Então, eu tenho esse lado maior aqui, que eu posso chamar de Azinho, e esse outro lado aqui, vamos chamar de Alinha. Esse lado maior aqui de B e esse lado de B'Linha. O que significa que eles são proporcionais? Significa que este lado está para esse da mesma forma que este lado está para esse. Assim, olha, a relação entre Alinha e B'Linha é a mesma de A para B, porque eles são triângulos semelhantes. E isso para nós é muito importante, viu? Muito importante. Então eu tenho o B' está para B, ou a linha está para B', assim como A está para B. Ou também poderia pensar que B' está para B, assim como a linha está para A, ou vice-versa. Não importa, vai ser sempre proporcional, sempre vai haver essa proporção aí. Então, por exemplo, esse triângulo 3, 4, 5, ele vai ser proporcional a outros triângulos. Por exemplo, se eu tiver aqui, se o B for 8 e esse C' aqui, olha, for 6, tá vendo? Esse está multiplicado por 2 e esse também está multiplicado por 2. Este também será o mesmo valor multiplicado por 2. Para título de curiosidade, vamos aplicar Pitágoras e ver. A linha, ele é igual a 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, tá? A linha será igual a 64 mais 36. Opa, ao quadrado, claro, né? Então, eu tenho a linha ao quadrado vai ser igual a 100. A linha, extrai a raiz quadrada de a linha, extrai a raiz quadrada aqui. A linha é igual a raiz de 100, que é igual a 10. Tá vendo? 5, 10. Então, todos os triângulos também proporcionais, eles também vão ter a mesma relação. Ok? Da mesma forma que, olha, que A está para B, por exemplo. O B está para A. B está para A. Ó, 4 está para 5. Da mesma forma que B' está para a linha. B' é 8. B' é 8 e a linha é 10. Tá vendo? Olha, 4 quintos multiplicado por 2, multiplicado por 2, eles são proporcionais. Claro, ele faz parte das frações proporcionais, ou das frações equivalentes à fração 4 quintos. Ok, pessoal? Então, atenção a esse exercício, a esse triângulo em especial, 3, 4, 5, que ele é bem bacaninho, tá? Falando então em proporcionalidade de triângulos, essa relação de B por A, sendo ela constante em triângulos retângulos, isso implica que eu possa fazer algumas afirmações bem interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho o vértice A e aqui é Azinho. Azinho, que é oposto ao ângulo A, que é o de 90 graus. Aqui é C, portanto aqui é Czinho, aqui é B, portanto aqui é Bzinho.
Nota o seguinte, este ângulo aqui, sendo um ângulo conhecido, um chamado ângulo alfa, e esse ângulo também é um ângulo conhecido, esse ângulo aqui sempre será igual para qualquer triângulo de tamanho, qualquer triângulo não, para qualquer triângulo proporcional a esse de qualquer tamanho. Se esses dois ângulos forem iguais, este daqui sempre será 90 menos alfa, sempre. Ele é um ângulo complementar a esse, ou seja, a soma desses dois ângulos sempre será de 90 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, seja qual for esse ângulo mais 90, com a soma 180, sobra para a soma desses dois serem de 90. Então, esses dois ângulos aqui somados será de 90 graus. Os triângulos mais comuns aí são justamente os de 30 graus, que aqui vai complementar com o de 60 graus. Se aqui for 30 graus, aqui será 60. Como é esse esquadro aqui que eu tenho o hábito de usar aqui, olha. Esse aqui nessa ponta aqui ele tem 30 graus e nessa outra ponta aqui ele tem 60 graus. E é justamente por isso que a gente utiliza ele, porque quando eu faço aqui, nesse ângulo aqui ele faz 90, e quando eu fizer assim, nesse ângulo ele faz 30. Ou virando o triângulo, aqui, olha. Ó, aliás, esse triângulo tem 30 graus também. Bem interessante, né? Ok. O que isso quer dizer? Quer dizer que para este ângulo aqui, as relações métricas entre os seus lados, a proporcionalidade vai se manter independente do tamanho do triângulo. Ou seja, B sobre A será uma constante para qualquer tamanho do triângulo, desde que alfa seja sempre o mesmo. Da mesma forma que C sobre A também será, e também se eu fizer B sobre C. Todos esses valores são constantes para esse ângulo. Como é para esse ângulo, resolveu-se dar um nome especial para cada uma dessas relações. Para essa relação aqui, entre B e A, chamou-se de cosseno. E representamos assim, ó, cosseno do ângulo alfa. Então, cosseno do ângulo alfa é B sobre A. Ou seja, esse cateto que está adjacente ao ângulo alfa. Isso aqui é adjacente. É adjacente ao ângulo alfa. É o lado adjacente ao ângulo alfa. E o seno de alfa, ele será igual ao cateto oposto ao ângulo alfa. Então aqui, olha, o cateto oposto ao ângulo alfa dividido por A. É essa relação aí que ela é constante para o ângulo alfa, sempre. E da mesma forma, esse B sobre C, que é o cateto... Aliás, esse aqui é cateto adjacente. Eu vou inverter aqui, pessoal. Vou inverter. Que também é proporcional, mas só que tem outro nome. Depois a gente vai chamar ele cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós vamos chamar esse daqui de tangente de alfa. Depois, mais tarde no nosso estudo da tangente, a gente vai mostrar como é que a gente calcula, de onde ele sai, na verdade, né? Através do círculo trigonométrico que a gente vai ver. Então, cosseno de alfa
cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Interessante aí é o seguinte, pessoal, que se eu fizer o seno sobre cosseno, eu vou encontrar a tangente de alfa. Quer ver? Olha, eu posso afirmar então que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre cosseno de alfa. Sendo seno de alfa B sobre A. Aliás, seno de alfa C sobre A. Cosseno de alfa B sobre A. Divisão de fração, conservo o primeiro, inverto o segundo e passa a ser multiplicação, né? Então corta esse com esse, fica C sobre B, que é a tangente. Pessoal, eu coloquei o A aqui é B, hein? Poxa vida. Escrevi certo, cateto adjacente. Quem estava assistindo falou assim, mas professor, tá errado esse negócio, tal, não sei o quê. Parabéns. Já senti um certo alívio em ver que estava correto. Muito bem, pessoal, tranquilo? Nós vamos ver como é que a gente calcula esses ângulos daqui a pouquinho. Ou na próxima aula, tá bom? Falou, pessoal, até mais.